Bom dia, meus queridos do quarto ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante e muito interessante. Nós vamos falar de reprodução das plantas. Nós sabemos que o ciclo natural da planta ou de todo ser vivo é: nasce, cresce, reproduzem-se, envelhecem alguns e morrem. Então o ciclo da vida é esse. E no meio de todo esse ciclo da vida, nós temos a reprodução. A reprodução é muito importante nas plantas, nos animais e também nos seres humanos. Porque a partir da reprodução é que nós vamos ter outros seres da mesma espécie. Então a reprodução ela é importante para quê? Para a perpetuação da espécie, para que aquela espécie ela continue sobrevivendo por muitos e muitos anos e muito tempo. A reprodução ela não ocorre somente de um jeito só. São vários jeitos que ocorre a reprodução. Recentemente, pesquisadores norte-americanos e ingleses, eles elaboraram uma lista contendo nomes e espécies de plantas e vegetais em todo o mundo. Eles passaram algum tempo fazendo essas experiências e com essas eles conseguiram listar cerca de 400 mil espécies conhecidas em todo o mundo. Então vejam, não é poucas espécies, são 400 mil espécies de plantas conhecidas em todo o mundo. Com tantas espécies de plantas existentes, então não é de se admirar que existam várias formas de reprodução. Não é uma forma só, são várias formas, porque existem vários tipos de plantas e elas têm o seu jeito próprio de reproduzir. O primeiro tipo de reprodução que eu vou explicar para vocês é a reprodução por sementes. A reprodução por sementes ela pode ocorrer de duas formas. Na primeira forma, ela é os pinheiros. Nos pinheiros, o órgão reprodutor é a pinha. Então a pinha, que é o fruto do pinheiro, eles podem ser masculinas e podem ser femininas. A masculina produz o pólen e a parte feminina tem as outras células reprodutoras femininas. Aí o que acontece? No período da reprodução, o vento então, ela conduz o pólen, que é da parte masculina, para as pinhas femininas. E aí ocorre a fecundação, que é o quê? O encontro do pólen masculino com o encontro das células reprodutoras femininas. Aí desse jeito os dois se unem e nesta união se dá então a fecundação, ou seja, já vai começar a reprodução de uma nova planta. Nas árvores frutíferas, veja só, eu falei da pinha, que ela é uma árvore não frutífera, que é essa pinha, mas ela é diferente das outras árvores frutíferas, aquelas que têm flores. A pinha não tem flores, mas as outras árvores frutíferas têm flores. A flor é responsável pela reprodução. Por isso que nós não podemos estar tirando as flores das plantas, porque muitas das plantas, elas se reproduzem pelas flores. Se você arranca todas as flores da planta, então ela não vai ter como se reproduzir. Tem um filme chamado Bee alguma coisa, que é de umas abelhas, e a gente pode ver que quando não tem reprodução, as flores morrem e aí não vai faltar plantas para todo sempre. Então nas plantas frutíferas, nas árvores frutíferas, a reprodução se dá por meio das flores. A flor é responsável pela reprodução, ou seja,
Os frutos e as sementes dessas plantas são formados a partir da flor. Você pode ver, ó, um pé de quiabo, que é o que eu estou vendo aqui de perto. O pé de quiabo, antes de nascer o quiabo, primeiro vai nascer uma florzinha amarela. O pé de feijão, antes de nascer o feijão, também vai nascer ali num pé de feijão umas florzinhas pequenininhas. No pé de manga, antes de nascerem as mangas, vão nascer as florzinhas. Então, essas florzinhas, elas são responsáveis pela reprodução das plantas. Aí, o que que acontece? Olhe, nas plantas, nas flores, nós temos a parte feminina e a parte masculina. A parte masculina é o estame, que é a antera e o filete. Já na parte feminina, nós temos o pistilo, que é o estilete, os ovários e o óvulo. Aí o que que acontece? O pólen, que é a parte masculina, que está lá na antera, ela vai se desprender e ela vai ser levada para o estilete, que é o estigma, o estilete, que é a parte feminina. Então, esse grão de pólen, ele vai descer lá para o óvulo. E lá no óvulo vai acontecer a fecundação, que é a união do quê? Do pólen, que é produzido pela parte masculina, vai se juntar com o óvulo, que é a parte feminina. E aí, quando eles dois se juntam, então ocorre a fecundação. Após a fecundação, o que que acontece? A flor murcha, as pétalas caem, o ovário se desenvolve e forma o fruto. E dentro do fruto está a semente, que vai ser usada para nascer outras plantinhas. E essas sementes, elas devem ser colocadas na terra ou na água, e a partir daí elas vão se desenvolver e formar uma nova planta. O outro tipo de reprodução é a reprodução por brotamento. O brotamento é uma forma de reprodução muito comum entre os vegetais. Nesse caso, a plantinha adulta desenvolve uma plantinha pequena chamada broto, que sai da sua raiz, do caule ou mesmo da folha. Então, vocês têm alguns exemplos aí, ó. O primeiro é uma folha e dali está saindo um brotinho, uma nova plantinha. Aí eu tenho uma raiz de batata, e da raiz está surgindo os novos brotinhos. E depois eu tenho um pedaço lá, ó, cortou a bananeira, ficou somente a raiz, e a partir daí começou a nascer um novo pé de banana. Então, esse broto, ele pode ser transplantado para outro local, crescer e se tornar uma nova planta. Propagação vegetativa é outro tipo de reprodução. Essa modalidade muito especial de brotamento. Nesse tipo de reprodução, pedaços do caule ou da raiz, eles produzem uma nova plantinha. No primeiro exemplo, vocês estão vendo pedaços do caule da mandioca. Então, eles cortam esses pedaços de caule, depois ele sai lá, ó, enfiando na terra, e com o tempo ele começa a nascer um pé de mandioca. Com a cana, acontece a mesma coisa. Então, se você pegar e cortar os brotos de uma cana, aquela parte do nó, que a gente chama de nó, se vocês cortarem os pedaços e deixarem lá na terra, com o tempo eles vão nascer também brotinhos. E aí você pode, ó, colocar na terra e esses brotinhos vão crescer. Então, com isso nós chamamos de propagação vegetativa. É o que? É um tipo de reprodução dos vegetais. E um outro tipo de reprodução é a reprodução por esporos.
Certas plantinhas, elas são capazes de se reproduzir espalhando células especiais que são denominadas de esporos. Os esporos, elas geralmente ficam na pontinha das folhas. E quando elas amadurecem, essas pontinhas se abrem e o vento leva essa semente para outros locais. E quando essas sementes caem nesses locais, novamente eles vão se reproduzir. E um bom exemplo desse tipo de reprodução são as samambaias e os musgos. Samambaias são aquelas plantinhas que elas nascem num terreno, no chão, ali nos lugares frios, parecido com o limo, mas não é o limo, são plantinhas rasteiras bem pequenininhas. Existem alguns truques que as plantas usam para espalhar as sementes. E essas plantas, esses truques são o quê? Os frutos voadores. Os frutos voadores, quando o vento bate, a semente, ela vai de um lugar para outro, ela sai voando. No exemplo aí, nós estamos vendo o dente de leão, que é esta plantinha, essa florzinha branca, que ela contém a sua sementezinha aí, e quando ela está madura e o vento bate, ela voa e aí ela vai nascer em um outro local. Frutos adesivos. Os frutos adesivos são aqueles frutos que eles colam nas roupas das pessoas ou no pelo dos animais. E quando eles saem por aí, essas sementinhas podem cair em outros lugares e elas vão nascer lá nesses outros lugares. Os frutos bombas. Frutos bombas são as mamonas. As mamonas, é essa frutinha verde aí, essas mamonas, acontece o seguinte, quando elas estão secas, principalmente no verão, se você estiver perto dela, você vai ouvir alguns estralos, não tão forte como uma bomba, os estralos. E na hora que acontece esses estralos, é o que? Ela está se rompendo e o frutinho, a sementinha que estava dentro dela, ela vai voar e ela vai nascer em um outro local. Por causa da explosão, a sementinha foi expulsa e ela voou para outros lugares. E o outro exemplo é o frutos boias. Os frutos boias, eles são frutos que boiam na água. Um exemplo disso aí, ó, é o coco da Bahia. O coco da Bahia, eles podem viajar até de um país para outro, porque eles vão estar na água do mar e eles, sempre que a maré vai subindo, eles sobem com a maré e aí eles viajam quilômetros e quilômetros e aí vai nascer lá do outro lado onde ele conseguiu chegar. As plantas se reproduzem de maneira maravilhosa. Então nós podemos ver as várias formas que elas têm de se reproduzir. Elas podem restaurar áreas que foram desmatadas e produzir mais alimentos para os seres humanos e os animais. Essa é uma prova do amor e do cuidado de Deus por tudo que Ele criou. Então aí está a reprodução das plantas. Como é que acontece essa reprodução? Espero que vocês tenham entendido muito bem esse assunto, mas para aqueles que não entenderam, nós vamos ainda estudar na aula Zoom e também esse assunto está no livro. Está no livro onde vocês podem ler e aprender um pouquinho mais. Beijos e amo vocês.